chácara, chácaras, não, chakra. Eita, termo banalizado e incompreendido, né? Quanta confusão. Há toda uma mística, né? Um mistério em torno desse assunto, mas é algo bem simples, mas muito antigo e importante. Então a gente precisa entender e se aprofundar mais nesse tema, já que a gente está nesse processo de autoconhecimento. Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre os chakras. O que são os chakras, como funciona e como trabalhar com eles. Mas antes de começarmos, eu preciso que você encare esse tema da forma mais natural e simples possível. E deixe de lado qualquer misticismo, qualquer mistério relacionado a ele. Ok? Estamos combinados? Beleza, vamos então entrar no nosso tema de hoje. Chakra é um termo em sânscrito que significa roda ou círculo. E ele tem esse nome porque na verdade ele é um vórtice de energia, né? Como um redemoinho que gira assim, como uma roda. Então os chakras são centros de energia, pontos de ancoragem no nosso corpo físico energético, relacionados com o nosso corpo físico, com as nossas emoções, com a nossa mente, com a nossa intuição e várias outras coisas. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que é essa energia, né? O prana, a bioenergia. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma visualizada. Esses centros de energia que estão localizados ao decorrer do nosso corpo são conectados pelas nadis, que são os canais por onde passam essa bioenergia, essa energia vital. E cada chakra é um encontro, né? Um centro onde há um encontro de várias dessas nadis, dessas torrentes energéticas, que formam então um centro importante de energia no corpo. Existem um monte, milhares, incontáveis de chakras, né? Principalmente os subchakras, pequenos chakras ao decorrer do nosso corpo, e eles são muito estudados em acupuntura, em shiatsu, doin e várias outras escolas, várias outras vertentes que estudam esses subchakras. Chakras secundários têm uma relação reflexológica com determinados órgãos, por exemplo. E aí você me pergunta, quantos pequenos chakras, né? Quantos subchakras existem no corpo? É impossível saber, existem incontáveis pequenos chakras ao decorrer do nosso corpo. Mas isso também não nos interessa, a gente não precisa ficar dando nó em pingo d'água. Dentro da nossa metodologia, nós trabalhamos apenas com os chakras principais que estão ao decorrer do sistema nervoso central. E ao trabalhar esses principais chakras, eles redistribuem de uma forma correta e equilibrada toda a energia para os demais chakras em todo o seu corpo, reequilibrando assim todo o seu sistema energético no corpo. Todo o processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, expansão de consciência, poderes paranormais, entre outras coisas, estão relacionados com esses principais centros de energia. Um alerta importante para o desenvolvimento do seu corpo energético: não misturar coisas que trabalham com esse corpo energético, com o prana, com a bioenergia e com os chakras, porque você pode lesá-los, tanto os chakras, os centros de energia, quanto as nadis, os canais por onde passam a energia. Então cuidado com o choque de várias coisas diferentes, né, que utilizam o corpo energético como trabalho, tá? A dica é: utilize só uma ferramenta, só uma escola, só uma tradição que trabalhe com o seu corpo energético. Então, se de manhã você vai para a acupuntura, por exemplo, depois de à tarde você vai para o reiki, amanhã você vai para o doin, depois para o tai chi, isso não é legal. Porque cada escola, cada vertente trabalha com os chakras e com o corpo energético de uma determinada forma específica, com efeitos diferentes. Então isso pode ter resultados muito ruins para você, tanto no seu corpo físico quanto no seu psicológico. Então atente-se a isso, principalmente se o negócio é sério. O ideal é que, se você faz algo que trabalhe com o corpo energético, faça apenas isso, não misture, ok? É muito comum você encontrar em livros e revistas, né, e na internet, o chakra representado como uma flor de lótus, né? Isso acontece porque cada pétala representa uma nadi, um canal energético. E cada nadi, cada canal energético tem um calibre, né, uma espessura diferente. E essa energia que passa, né, por essa nadi, nadi, que é o feminino de nada, nada é som.
né? Então Nadi é o feminino de som, não tem no português, né? E você pode ler Nadi como rio, torrente ou corrente energética, tá? Então, quando essa energia passa por uma determinada Nadi, forma-se ali uma vibração, um som diferente. Por isso que você vai ver que na representação dos chakras, quando tem as pétalas, cada pétala tem ali alguma coisa escrita em sânscrito. Aquele é o som que vibra naquela Nadi. Assim como quando você assopra uma corneta, né, e o ar vibra naquele tubo, né, formando um som. É a mesma coisa que acontece quando o prana, a energia, flui pela Nadi, pela corrente energética. Então, cada Nadi tem o seu som, o seu chamado Bidya Mantra, o seu som semente que estimula a pétala, a Nadi, né, daquele chakra. Quando você une todos os sons de todas as pétalas, né, de todas as Nadis daquele centro de energia, é como uma orquestra, né? Você tem um som só, né, para aquele centro de energia. Então esse é o Bidya Mantra do chakra, como o Om, né? O Om, que é o som semente, o som que estimula o Bidya Mantra do Agnya Chakra, do ponto entre as sobrancelhas, por exemplo. No caso do Om, ele é a junção de todos os sons de todas as Nadis do seu corpo, todos juntos, né? Por isso ele é conhecido também como o corpo sonoro do absoluto. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Om, vou deixar aqui nos cards para você visualizar, vale muito a pena assistir esse vídeo. O som semente, por exemplo, do Muladhara Chakra, que é o chakra base, sede de Kundalini, é Lam, que é a junção, né, o som resultante das Nadis, dos sons das Nadis desse chakra, do Muladhara, que está localizado ali na região do períneo. Lam, então, é o som semente, o som que estimula esse determinado centro de energia. E cada centro energético possui o seu próprio som semente que o estimula. Isso ocorre da mesma forma quando nós estamos numa sala com alguns instrumentos, né, e você toca em um instrumento e isso ressoa nos outros instrumentos, fazendo com que eles toquem junto. Né? Quem está acostumado a mexer em instrumentos já viu isso acontecer e está acostumado com isso. E se você quiser entender um pouquinho mais como funciona essa questão da vibração, né, estude ressonância, estude a questão da física, né, nas ondas sonoras. É físico e não tem nada de mágico nisso, tá? Eu digo isso porque é muito fácil a gente cair num misticismo, num mistério aqui, porque a gente está falando de um corpo que é físico, mas ele é mais sutil e muitas vezes ele está associado com coisas mais sutis e a princípio subjetivas, né? Como comportamento, intuição, desenvolvimento pessoal. Então isso faz com que as pessoas que entrem nesse universo comecem a criar coisas que na verdade não existem, e as explicações por trás dessas técnicas, dessas coisas são muito simples se você estudar direitinho todo esse processo. Então, para quem não entende muito bem esse processo, o que resta é a crença e o misticismo, já que não tem muito estudo para embasar esses fenômenos. Mas quando a gente começa a estudar esse tema, os chakras se tornam quase que palpáveis, fisicamente palpáveis, de tão simples que eles se tornam. Por exemplo, o nosso coração, né? A gente não consegue vê-lo nem tocá-lo, mas a gente sabe que ele está lá. E a gente sabe o que fazer para deixá-lo mais saudável, certo? É a mesma coisa com o chakra. E hoje em dia é muito fácil de constatar isso, porque você consegue ver através de máquinas que mostram isso, né? A fotografia do corpo, do calor no seu corpo. E existem várias regiões, vários pontos específicos no seu corpo que tem mais calor, que tem mais concentração de energia. Então isso hoje em dia é fotografável. E quando nós praticamos, nós conseguimos perceber mais essas áreas que são mais sensíveis e com mais concentração de energia. E os chakras estão localizados justamente em pontos vitais do corpo, em áreas onde estão determinados órgãos ou lugares importantes do nosso corpo. O Muladhara Chakra, por exemplo, está associado com os nossos instintos e a nossa sexualidade. Onde ele está localizado? Na região do períneo, entre os genitais.
O Anahata Chakra, por exemplo, que está associado com as nossas emoções, ele está localizado na região do plexo cardíaco, por exemplo. Então, nós não precisamos nem ser bitolados com os chakras, né? E nem ser místicos, uma coisa assim, porque é como se fosse ali o coração, né? Algo simples que a gente precisa cuidar, sim, mas é algo natural, não tem nada de misterioso. Mas aí você me pergunta, como que a galera lá atrás do passado descobriu isso, que somente hoje em dia, né, que a gente consegue comprovar com a ciência? E eu te respondo, através do empirismo, né? 5.000 anos observando, testando, observando, 5.000 anos de teste e observação. E agora vem a grande questão, né? Como trabalhar com os chakras? Através das nossas práticas diárias, naturalmente você trabalha com os chakras, tá? Então, através de técnicas como técnicas respiratórias, os mantras, né, contrações e várias outras. Localização da consciência, percussão, massageamento, né? E várias outras técnicas. E todas elas nós fazemos durante as nossas práticas diárias. Então, vamos praticar bastante. Eu deixo aqui, né, o meu convite para você fazer essas práticas maravilhosas. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar a plataforma onde eu dou aula junto com vários outros professores, tá? 14 dias sem custo para você experimentar, não precisa colocar cartão nem nada, é meu presente para você experimentar. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer e fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo para a gente conversar, vai ser um prazer esclarecer a sua dúvida, beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!